Você sabia que existe uma planta que pode fornecer proteína ilimitada e duplicar a cada 48 horas, sem a necessidade de solo, fertilizantes ou muito trabalho? Uma planta que pode ser cultivada em qualquer tipo de água, seja em um pequeno recipiente ou até mesmo em uma piscina. Essa planta pode ser a solução para um mundo mais sustentável e, o mais importante, acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar. Essa planta é chamada lentilha d'água. Essa pequena planta aquática, conhecida por sua capacidade incrível de crescer rapidamente e se multiplicar sem parar, tem um poder que poucas pessoas conhecem. A lentilha d'água pode fornecer quantidades imensas de proteína para alimentar galinhas, peixes e até mesmo seres humanos, e tudo isso com praticamente nenhum custo, apenas usando água e luz solar. Em poucas semanas, você pode cultivar uma quantidade significativa de proteína para consumo e, o melhor de tudo, não exige muito trabalho. O motivo pelo qual isso funciona é simples. A lentilha d'água cresce incrivelmente rápido. Ela tem a capacidade de duplicar sua biomassa a cada 48 horas, o que significa que em apenas 2 dias você já verá um aumento significativo na quantidade de proteína disponível. Isso é mais rápido do que qualquer outro sistema agrícola tradicional que você conhece. Mas o que torna a lentilha d'água ainda mais incrível é a sua concentração de proteína. Quando comparada com outras fontes de proteína como carne ou soja, a lentilha d'água possui uma densidade de proteína muito maior. Ela contém 45% de proteína por peso seco, o que é mais do que a maioria das carnes e muito mais do que outras plantas. Isso a torna uma fonte excelente de proteína de alta qualidade perfeita para a alimentação de animais e também uma opção interessante para consumo humano, especialmente em tempos de crise alimentar. Agora você deve estar se perguntando: por que ninguém está cultivando isso em grande escala? A resposta é simples. A lentilha d'água não pode ser controlada por grandes corporações alimentícias porque ela cresce de forma autossustentável, não precisa de terra, não precisa de muitos recursos e pode ser cultivada por qualquer pessoa com um espaço mínimo. Ela é difícil de comercializar de forma tradicional, e isso faz com que ela seja escondida e negligenciada pela indústria alimentar. No entanto, isso está mudando agora, pois cada vez mais pessoas estão descobrindo o poder dessa planta simples, mas extremamente nutritiva, e estão começando a cultivá-la em pequenos espaços urbanos, quintais, ou até mesmo em piscinas e tanques. Imagine só, você pode produzir sua própria proteína sem depender do supermercado, sem as flutuações de preços e sem a necessidade de grandes investimentos. Com lentilha d'água, você está no controle do que consome e está criando um sistema sustentável de produção de alimentos diretamente em sua casa. E o melhor de tudo é que a lentilha d'água pode ser cultivada em recipientes simples, como tanques pequenos ou até piscinas. Tudo o que você precisa é de água limpa, luz solar e algumas sementes de lentilha d'água para começar. Em poucas semanas você já estará vendo o crescimento e a multiplicação da planta com nenhuma complicação. Não há necessidade de irrigação constante nem de fertilizantes caros. Agora imagine o que isso pode fazer para a autossuficiência alimentar. Em um mundo onde a segurança alimentar é cada vez mais incerta, a lentilha d'água oferece uma solução simples, acessível e escalável para qualquer pessoa em qualquer lugar cultivar sua própria proteína. Agora a pergunta que muitos podem fazer é: mas como faço para começar? A boa notícia é que a lentilha d'água é uma das plantas mais fáceis de cultivar. Você não precisa de solo, apenas de um recipiente com água limpa e luz solar. Esse tipo de cultivo é perfeito para quem tem um pequeno espaço em casa, como um jardim, ou até mesmo uma varanda. E o melhor, não é necessário ter grandes conhecimentos agrícolas para começar. Com algumas orientações simples, qualquer pessoa pode começar a cultivar essa planta altamente nutritiva. Você pode começar com um simples recipiente como um tanque ou uma bacia de plástico. Preencha-o com água limpa e coloque algumas sementes de lentilha d'água. Em poucas semanas a planta começará a flutuar na superfície da água e se multiplicará a uma velocidade impressionante. Em 48 horas, você já verá um aumento significativo na biomassa da planta
e em poucos dias, sua produção de proteína estará dobrando sem qualquer esforço adicional. Em 2 a 3 semanas, a planta já estará completamente estabelecida e pronta para colher. Este é um crescimento muito mais rápido do que a maioria das culturas tradicionais que você conhece. Uma dica importante é não deixar a água sujar. Para garantir o crescimento contínuo e saudável da planta, troque a água a cada 2 semanas ou adicione nutrientes orgânicos naturais, como esterco de galinha, ou composto para nutrir ainda mais a planta. Embora a lentilha d'água cresça bem em água simples, ela também se beneficia de uma boa qualidade de nutrientes, o que vai acelerar ainda mais seu crescimento e produção. A água em excesso rica em nutrientes também ajuda a purificar e filtrar a água no processo. Outro ponto interessante é que a lentilha d'água é extremamente adaptável. Ela pode ser cultivada em várias condições climáticas, desde climas quentes até climas mais frios, com a única necessidade de uma proteção mínima contra geadas fortes. Ela pode ser cultivada durante o ano todo em algumas regiões e sua produção não depende de uma janela de tempo específica. Você pode semear as sementes diretamente no solo e em apenas 3 a 4 meses estará colhendo feijões maduros prontos para o consumo. Essas plantas não são exigentes em termos de espaço, o que a torna perfeita para o cultivo em pequenas áreas urbanas como varandas e quintais. Agora vamos falar sobre os benefícios práticos de cultivar a lentilha d'água em casa. Além de ser uma excelente fonte de proteína, essa planta também é rica em vitaminas e minerais essenciais. Ela contém alto teor de ferro, cálcio e potássio, nutrientes que são cruciais para a saúde das galinhas e da sua família. O mais interessante é que a lentilha d'água é uma planta que não precisa de pesticidas ou produtos químicos. Ela cresce de maneira completamente natural, o que a torna uma opção segura e saudável para consumo. Em vez de depender de ração industrializada para as galinhas ou de produtos alimentícios caros, você pode cultivar uma fonte constante de alimento em sua própria casa sem custos extras. Para as galinhas, por exemplo, a lentilha d'água pode ser uma excelente ração alternativa. Ao oferecer as folhas frescas da planta para as galinhas, você está fornecendo uma nutrição densa e completa, o que melhora a produção de ovos e a saúde geral do rebanho. Além disso, as galinhas adoram a lentilha d'água, o que significa que elas vão se alimentar dela de forma natural, sem precisar ser forçadas. A proteína e os nutrientes encontrados na lentilha d'água são perfeitos para fortalecer a casca dos ovos e melhorar a qualidade do sistema imunológico das aves. Além disso, as sementes de lentilha d'água também podem ser utilizadas de diversas maneiras. Você pode usá-las para consumo humano em batidos, sopas, pães, ou até mesmo como substituto de arroz ou quinoa. Com uma proteína de alta qualidade e uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, o duckweed se torna uma opção alimentar versátil e sustentável, além de ser fácil de preparar e incluir na sua alimentação diária. Em 2 a 3 meses, a quantidade de proteína que você pode gerar em um simples tanque de 100 litros será suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas por um mês inteiro, sem precisar de um grande terreno e sem os altos custos de carne ou outros produtos alimentícios. Se você tiver mais de um tanque, o seu sistema de produção de proteína será ainda mais eficiente, permitindo uma autossuficiência alimentar real. Além de todas essas vantagens, a lentilha d'água também oferece benefícios para o meio ambiente. Ela ajuda a purificar a água em que cresce, pois consome excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo, que muitas vezes poluem os corpos d'água. Dessa forma, você está criando um sistema sustentável que não só te alimenta, mas também ajuda a preservar os recursos naturais. Agora vamos falar sobre os benefícios extraordinários da lentilha d'água, que vão além de simplesmente ser uma fonte de proteína para sua família e para suas galinhas. O impacto ambiental dessa planta é igualmente significativo. Ela é um dos melhores sistemas naturais de purificação da água que você pode ter. Você sabia que, ao cultivá-la, está ajudando a limpar a água e reduzir a poluição? A lentilha d'água tem uma habilidade única de absorver excesso de nutrientes como o nitrogênio e fósforo,
que frequentemente causam problemas de poluição e eutrofização em corpos d'água. Em locais onde os rios e lagos estão contaminados com fertilizantes excessivos, a lentilha d'água pode ser usada para absorver esses nutrientes em excesso, o que ajuda a purificar a água, tornando-a mais limpa e saudável. Esse processo também ajuda a reduzir o crescimento de algas nocivas, promovendo a recuperação de ecossistemas aquáticos. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que a lentilha d'água pode remover até 90% do nitrogênio e fósforo presentes na água, tornando-a uma excelente opção para a purificação natural. Esse benefício para o meio ambiente não é apenas teórico, é uma prática real. Nos sistemas aquáticos de pequena escala, como lagos e açudes, a introdução de lentilha d'água pode reduzir significativamente a necessidade de tratamentos químicos caros e agressivos. Quando você a utiliza, não só melhora a qualidade da água em sua propriedade, mas também contribui para a preservação ambiental. Por exemplo, na Indonésia, a lentilha d'água tem sido usada com sucesso em pequenos açudes e áreas de aquicultura para purificar a água e melhorar as condições para os peixes, sem a necessidade de produtos químicos. Agora, imagine o impacto disso em uma escala maior. Imagine uma cidade ou uma fazenda que usa lentilha d'água em tanques de purificação natural. Imagine uma solução de baixo custo que pode ser implementada facilmente para tratar e limpar a água sem a necessidade de produtos químicos caros ou sistemas de filtragem complicados. E a beleza disso é que qualquer um pode fazer isso. Isso pode ser feito em pequenas propriedades rurais, mas também em grandes áreas de cultivo ou até mesmo em ambientes urbanos com sistemas de reciclagem de água. Mas os benefícios não param por aí. Além de ser uma excelente fonte de proteína, o cultivo da lentilha d'água também ajuda a melhorar o solo. O esterco de lentilha d'água é rico em nitrogênio e, quando utilizado como fertilizante, pode ser um composto excepcional para suas plantas. Esse fertilizante natural melhora a estrutura do solo, retém a umidade e aumenta a fertilidade da terra. Para quem cultiva vegetais, frutas ou mesmo plantas ornamentais, o esterco de lentilha d'água pode ser a chave para aumentar a produtividade sem recorrer a fertilizantes sintéticos. Além disso, o esterco de lentilha d'água também pode ser utilizado como adubo para a compostagem, fornecendo uma base rica em nutrientes para o seu composto caseiro. Um estudo realizado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, comprovou que o uso de lentilha d'água na compostagem pode aumentar a produção de compostos orgânicos de alta qualidade, reduzindo o uso de fertilizantes químicos e tornando o solo mais saudável. Agora imagine uma fazenda que usa lentilha d'água não apenas para alimentar suas galinhas, mas também para melhorar o solo e purificar a água. Isso cria um ciclo fechado, onde você não depende de fontes externas de recursos, como fertilizantes caros ou produtos químicos. A lentilha d'água se torna uma solução autossustentável e verde para os agricultores modernos. E o melhor de tudo é que você não precisa de um grande investimento inicial para começar. Ao contrário de outras culturas agrícolas que exigem equipamentos pesados e muito trabalho, a lentilha d'água pode ser cultivada em recipientes simples, tanques pequenos ou até mesmo em caixas plásticas. Mesmo com um orçamento apertado, você pode começar a cultivar sua própria fonte de proteína e garantir uma alimentação saudável e sustentável para sua família. A simplicidade do sistema de cultivo da lentilha d'água é o que a torna ainda mais atraente. Você pode começar com um tanque simples ou até vasos grandes e em poucas semanas verá os resultados. Se você multiplicar os tanques ou recipientes, terá uma produção constante e crescente de proteína sem a necessidade de grandes esforços ou altos custos. Não há necessidade de iniciativas complicadas ou tecnologias caras. Além disso, o tempo de cultivo é um dos menores entre as plantas comestíveis. A cada 2 dias, o volume de proteína aumenta e você pode colher e consumir os excedentes ou usá-los para alimentar seus animais. Uma pequena área com meio metro quadrado de água pode rapidamente gerar uma produção significativa. Com a lentilha d'água, você transforma qualquer pequeno espaço em um poderoso gerador de nutrientes e proteína. Com tudo isso em mente, agora é a hora de começar sua jornada rumo à autossuficiência alimentar.
Ao plantar lentilha d'água, você não está apenas cuidando da sua própria saúde e nutrição, mas também ajudando a criar um mundo mais sustentável, onde cada um de nós pode produzir alimentos de maneira eficiente, acessível e ecológica. O mais interessante é que, além de ser uma fonte de proteína de alta qualidade, a lentilha d'água também é uma solução de baixo custo para quem busca independência alimentar. Você pode começar com pouco espaço, pouco dinheiro e uma pequena quantidade de água, e em pouco tempo terá uma produção constante de alimentos frescos e nutritivos. Ao fazer isso, você não só está cuidando de sua família, mas também contribuindo para um futuro mais sustentável para todos. A lentilha d'água pode ser cultivada em pequenos recipientes, como caixas plásticas, ou até mesmo em piscinas pequenas, e você não precisará de grandes investimentos para começar. Por exemplo, um tanque simples de 100 litros pode ser suficiente para produzir 3 a 4 quilos de proteína por mês, o que representa cerca de 40% do valor diário de proteína que um adulto precisa para uma dieta equilibrada. Em apenas 3 meses, você pode ter uma produção significativa o suficiente para alimentar sua família ou seu rebanho de galinhas. E o melhor de tudo, esse sistema é autossustentável e de baixo custo, pois você pode reutilizar a água, adicionar nutrientes naturais, como esterco de galinha, e usar o próprio esterco de lentilha d'água como fertilizante. Em um mundo onde as cadeias de suprimento estão cada vez mais frágeis e as crises alimentares são uma realidade crescente, a lentilha d'água oferece uma solução simples e eficaz que qualquer pessoa pode aplicar. Você pode cultivá-la em casa, no seu quintal, em uma varanda ou até mesmo em uma pequena piscina de plástico, e em pouco tempo verá os frutos do seu trabalho. A beleza disso tudo é que você está no controle total do processo, sem depender de fontes externas de recursos ou insumos caros. Além disso, a lentilha d'água é uma planta que cresce rapidamente, o que significa que você pode ver resultados em apenas 48 horas. Não é necessário esperar meses para obter colheitas. Ela pode ser cultivada ao longo de todo o ano, e em ambientes fechados pode crescer mesmo durante o inverno, permitindo que você tenha alimentação o ano inteiro. O crescimento exponencial da lentilha d'água a torna uma das melhores soluções de cultivo rápido para quem deseja reduzir a dependência de alimentos comprados e começar a produzir sua própria comida de forma eficiente e sustentável. Agora é o momento de agir. Não espere mais para começar a cultivar sua própria fonte de proteína. Não importa se você tem um grande espaço ou apenas uma pequena varanda. Você pode começar com um pequeno recipiente e algumas sementes. Em poucos dias você já verá resultados e, em alguns meses, terá uma produção contínua de proteína para alimentar sua família e seu rebanho. Além disso, você estará contribuindo para um futuro mais verde e mais saudável. Inscreva-se no canal Segredos da Natureza, onde você encontra mais dicas práticas e sustentáveis para transformar sua vida e sua alimentação. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo contando sobre como você pretende começar a cultivar lentilha d'água ou outras plantas que podem melhorar sua autossuficiência. Vamos juntos construir um futuro mais saudável, mais verde e mais sustentável.